Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 minutos sobre saúde mental. Este mês vamos falar sobre construir relações afetivas que fazem diferença na nossa vida. E para isso temos connosco o professor Dr. Eduardo Carqueja. Olá, Olá, bom dia. seja mais uma vez bem-vindo, é repetente, no nosso podcast. Sim, espero que seja porque correu bem da outra vez e não para provar que consigo que corra bem. Espero. Creio que foi por correr bem. O Dr. Eduardo é psicólogo, é diretor do Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar Universitário de São João e é também presidente da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e entre muitas outras coisas, isto de forma muito abreviada. Dr. Eduardo, não há dúvida que as relações que mantemos e a qualidade dessas relações são, obviamente, fundamentais para a nossa saúde psicológica e para o nosso bem-estar. Mas como podemos caracterizar na realidade uma relação afetiva que de facto faz a diferença na nossa vida? Sim, e antes de mais agradecer o convite, naturalmente, para estar aqui sobretudo, sendo um tema bastante interessante. Nós falámos muito das relações afetivas já numa dimensão mais da adultez, mas as relações afetivas estão desde logo quando há toda uma dimensão intrauterina na relação que se estabelece com o bebê, quando ele nasce. Há todo um caminho que deve ser feito e é nessa consistência, nesse equilíbrio desse caminho que depois, naquilo que possa ser traduções já na adultez, destas dimensões afetivas, destas relações afetivas que devem ser elas mesmas também, e como o próprio nome diz, relação afetiva, relação de afetos, partilha e troca entre pessoas, e isso é fundamental para que também a socialização possa ser feita no ser humano. Uhum. Mas do ponto de vista de uma relação depois já na adultez, como dizia, temos que combinar aqui diferentes fatores e esta combinação nem sempre é engenhosa no fundo e, portanto, que pilares sustentam no fundo estas relações saudáveis, relações afetivas saudáveis? Sim, de facto é necessário que haja aqui desde logo descobertas que possam ser feitas a cada dia, a cada hora, a cada momento entre as pessoas, e é muito interessante também quando se fala destes pilares que a pandemia o que é que nos trouxe? Trouxe-nos aqui também, em algumas circunstâncias muito específicas, este aproximar muito intenso de pessoas e que a dimensão afetiva estava presente diariamente e que depois vemos que efetivamente leva até separações. Porquê? Porque as pessoas não estavam habituadas a manter uma relação afetiva permanente. E o que é que isso acontece? Acontece relações que são mais fugazes, são mais pontuais, mesmo nas pessoas que vivem em conjunto diariamente, em que quando vivem isto de uma forma mais intensa e que não sabem como construir esses pilares que falava, e os pilares vai desde logo a sinceridade, na base também do amor que tem que existir, da motivação, do investimento, muitas das vezes também do desprendimento de dimensões individuais em função do outro ou da outra. Portanto, há aqui uma conjugação desses pilares. Comunicação. Da comunicação, que é fundamental. Que tipo de comunicação é que se tem, não é? Como é que se utiliza esse papel que a comunicação tem naquilo que é, uma vez mais, a manutenção da própria relação afetiva, que muitas das vezes se esvazia mesmo estando as pessoas juntas, que é muitas das vezes é isso que leva a que depois surjam outros tipos de afetos, se calhar mais exteriorizados de uma forma ou de outra. E a intimidade. E a intimidade que naturalmente decorre também de uma dimensão afetiva, porque fala-se muito naquilo que tem a ver numa dimensão da sexualidade mais pura, digamos assim, mas é importante também que se trabalhe a dimensão, e desde cedo com os jovens e com os adolescentes, esta dimensão da sexualidade sempre conjugada com os afetos, não uma dimensão quase instintiva do prazer, mas uma dimensão mais humana dos afetos e naturalmente traduzindo-se naquilo que é depois a maior intimidade. Uhum. Estava a falar, no fundo, que por vezes as relações se desgastam e, no fundo, vão apresentando sinais de mal-estar nessa relação. Que sinais são esses? Ao que é que devemos estar atentos? Sim, as relações normalmente passam por algumas etapas em que
muitas das vezes, então ontem um jovem me dizia que pede desculpa muito rapidamente e que se calhar não devia pedir desculpa porque assim as coisas não mudam. Parece que é sempre culpado de tudo que acontece na relação afetiva com a sua companheira, mas que se calhar não deve pedir desculpa de imediato, deve deixar amadurecer para depois perceber se o que fez foi errado ou não. E estas são dimensões que muitas das vezes vão surgindo e nem sempre, é muito interessante, numa fase em que pode haver até mais discussão, tentativa de mudança de comportamentos, e é sempre muito externalizado. Eu quero sempre que o outro ou que a outra mude. E tenho às vezes dificuldade em eu também me autorizar a mudar e promover a minha mudança naquilo que é a relação. E depois há uma altura que às vezes que é extremamente dolorosa para a relação, que é, eu já nem digo nada. Eu já estou numa fase em que não digo nada. E isto, de facto, quando eu deixo de comunicar, seja verbalmente, seja até muitas das vezes comportamentalmente, é quase a destruição total da relação que existe afetiva entre duas pessoas. Uhum. E, portanto, a comunicação tem que estar lá desde o início, seja de forma verbal ou não verbal, mas é absolutamente central, seja nas relações afetivas mais próximas, seja nas relações sociais. Sim, eu diria, se me permite, que não chega só a estar a comunicação. Eu tenho que também ter competências na comunicação. E muitas das vezes a minha comunicação o que cria é uma descomunicação. E é importante eu perceber quando eu tenho uma interação com alguém, eu estou a provocar algo nessa outra pessoa. E se essa pessoa reage de determinada forma, eu tenho também que perceber que foi da forma que eu comuniquei com ela que teve interferência na forma que ela comunicou comigo. Portanto, nesta reciprocidade de comunicação, eu tenho é que parar para perceber se a comunicação que eu estou a ter é uma comunicação que efetivamente vai na direção daquilo que eu quero. Não numa atitude manipuladora, né, da relação, mas numa atitude de liberdade e de sinceridade dessa mesma comunicação, porque só assim é que se consegue manter a relação afetiva ativa. É naquilo que é uma dimensão da sinceridade e da abertura para se poder ouvir coisas que não se gosta e às vezes também se dizer coisas que se calhar sabemos que outra pessoa não vai gostar, mas aqui temos de ser muito cuidadosos na forma como comunicamos uns com os outros, tendo sempre na base de esta premissa, a minha comunicação vai ter sempre impacto na outra pessoa. E isto é fundamental, porque eu depois vou ter o retorno, não é? O interlocutor, não é? Que vai naturalmente comunicar comigo. Como é que isto funciona? Não é? E isto é fundamental ter presente que não é só comunicar, eu também tenho que saber comunicar bem. E penso que também, muitas das vezes, a transmissão dos afetos peca por eu não ter esta competência de comunicação com o outro. Tenho muito amor, tenho muito afeto, mas depois não sei como traduzir isso. Não sei como Exatamente. Traduzir isso depois em afeto também, não é? Sim, e sobretudo perceber o que é que significa para o outro ou para a outra o afeto, porque eu posso estar muito dedicado a dar aquilo que eu entendo que será um afeto para o outro ou para a outra, mas a outra pessoa não entender isso e não receber isso como de facto o afeto. Claro. Estes dias dizia-me alguém. E aí vamos se calhar à cumplicidade e a esta dimensão mais de intimidade também, não é? E portanto isto está realmente tudo muito sobretudo interligado. Sem dúvida, tem que estar, uma relação afetiva tem que estar interligada, senão não funciona de todo. E repare, aqui há uns tempos também me dizia-me alguém, sim, mas eu já não suporto que por exemplo, o meu marido, sempre que temos aqui alguma chatice a seguir, depois me prepara um jantar fantástico. Eu não quero nada daquilo, para mim aquilo ainda me vai agravar mais esta dissonância que eu sinto na nossa relação, porque ele ainda não percebeu que eu não quero nada de comida, para mim a comida eu quase nem precisava de comer, mas ele continua a achar que de facto se fizer um jantar a dois muito romântico, que eu vou ficar mais próximo, ou seja, estamos a falar aqui de alguém... No encontro de necessidades no fundo e de termos uma capacidade responsiva, mútua, de ir ao encontro dessas necessidades. Conhecer o outro ou conhecer o outro, né? Nessa cumplicidade que há pouco falava. Portanto, em forma de mensagem final, como é que podemos cultivar numa relação este gostar mútuo, este amar e ser amado, no fundo? Desde logo ter a noção que para amar e ser amado existem duas pessoas.
Eu posso querer muito amar a outra pessoa, mas não ter esta receptividade da outra pessoa, ok? E tem que ser sempre uma dimensão de liberdade, nas opções que eu tenho, nas opções que eu faço, de deixar fluir os afetos que vão surgindo na vida de cada um de nós. Sempre numa dimensão de liberdade e não numa obrigação para estar com afeto com a outra pessoa. Isso corrói, porque segura a relação, obrigando-a a que ela viva. No momento de liberdade, ela vai se desmoronar e vai deixar de existir. Portanto, sempre esta dimensão de eu estou com o outro ou com a outra, num sentido porque eu sou livre para poder estar ou para poder não estar. Doutor Eduardo, muito obrigada. Foi um gosto voltar a tê-lo cá connosco. Quanto a nós, regressamos no próximo mês para mais um tema e mais um convidado. Obrigada. Muito obrigado.